Bom dia, Gilson. Bom dia, pessoal. A barriga está ficando igual. Mas é verdade. Em 1986, o Gilson era o Gigi e era candidato a presidente aqui do Colégio da Frente, né? E como as nossas histórias políticas eram diferentes naquele momento, né? A nossa turma ganhou dele, né? Ele tinha a chapa Coração de Estudante. Era muito legal, Mas nós tínhamos mais perna e fomos lá, pedimos voto e ganhamos. Mas era muito legal a campanha deles. Tinha aquela música Coração de Estudante, era bem na época da Nova República. Sabe, a gente tem que reconhecer, que era legal. Mas ganhamos, né? Já ganhei várias outras, né? Mas perdi umas, né? Perdi umas para o Gilson. Mas, de qualquer forma, daí a minha irmã, né, uma pessoa de coração imenso, né, vocês conhecem ela de outros cursos, se apaixonou, né? Então, o amor, né, passa por tudo, né? E a gente, como cunhado, vocês também devem ter irmãs, né? Fazer o quê? Né? Mas é um cara que nos dá orgulho mesmo, é um cara... Agora fala que eu vou começar a gravar. Tá bom, agora grava. É um cara que nos dá orgulho, é um cara que, né, um grande vereador. Eu acho que lá em Iraí é o maior, né, em peso, né? Tá. Mas, de qualquer forma, o Gilson... o Gilson me convidou hoje para falar sobre a questão do legislativo, da valorização do legislativo, da função das regionais. Obrigado. Ele queria que eu fizesse média. Não, deixa assim. Tudo gravado, é melhor falar em casa. Então, falar sobre as associações dos legislativos. A gente tem a nossa VAT, ela já tem 37 anos aqui no Vale. O presidente estava ontem, o primeiro presidente, o Flávio Ferri, né, primeiro presidente. Eu acho até que o Gilson já foi, né, Gilson? Foi presidente da VAT também? Secretário. Então, a gente tem, dentro dessa ideia de agrupar, né, de poder discutir os problemas regionais na VAT. E na nossa região, a gente conseguiu um protagonismo. Todas as reuniões que discutem o pedágio aqui, que está tendo uma nova concessão, aqui o pessoal que é de fora, eles estão fazendo uma nova concessão, criminosa, esdrúxula, sabe? E nós estamos lá criticando, reclamando, orientando. Então, nós temos a Associação dos Prefeitos aqui da região, a AMVAT, que é a Associação dos Municípios, a Associação dos Vereadores, então, que somos nós, são 36 municípios na nossa associação, o CODEVAT, né, que é o Conselho de Desenvolvimento do Vale. Então, a gente conseguiu dar um protagonismo para a nossa Associação de Vereadores local. Então, a gente está discutindo a Corsan, né? A Corsan vai ser vendida, a nossa empresa pública de água, né? De abastecimento de água, vai ser vendida no Estado, então a gente está discutindo isso. Então, as associações de vereadores regionais... meu vice-presidente, eu não tinha te visto. Bom dia, meu vice-presidente. O Leandro Mariante, né, presidente de Taquari. Quem mais aqui é da VAT, pessoal? Quem é do grupo aqui que é filiado da VAT? Vamos levantar a mão ali, ó. Então, a gente tem ali um pessoal... Isso, Então, o que acontece? Sim, né? Então, o que acontece? A gente consegue discutir os problemas regionais. Sabe, os nossos municípios, eles começam num rio, terminam num morro, sabe, numa estrada, e para a nossa cabeça, seu Ampero, para a nossa cabeça é o nosso município. Mas a gente não se dá conta que, às vezes, um município é tão próximo do outro que os problemas são iguais. Quando na nossa região da estiagem em toda a região. Então, a gente pode discutir coisas em conjunto, melhorias em conjunto. Então, as associações regionais são importantes não só para ter uma representação de vereadores regionais, mas sim para a gente poder auxiliar as comunidades, as famílias. Quantas vezes os nossos municípios têm uma parte da família aqui, outra parte está no outro município?
É uma divisão política. Mas os problemas são iguais. E, às vezes, as nossas estratégias regionais são muito superiores e mais importantes, inclusive, do que só a gente ter uma rua de asfalto, enfim, 1 quilômetro de asfalto daqui até ali. Mas quando chegar lá na fronteira do outro município, vai acontecer o quê? Vocês entendem? Então, as soluções são regionais. Por isso, gente, que a gente fala da valorização do legislativo. Nós, como vereadores, temos uma função muito importante dentro da República, que não é só dizer sim, não é só dizer não, não é só tranca-pauta, ou a nossa função é legislar. Certo? Parece lógico, mas prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Vereador não faz. Vocês entendem? Quando o nosso eleitor chega na nossa casa e diz, tu não faz nada. O verbo fazer não é o verbo do vereador. O verbo fazer é do executivo, que executa. Sabe? É lógico. Por isso que um dos grandes problemas do mandato é a campanha de quando a gente vai pedir voto. Porque no desconhecimento, tu promete fazer. Vocês entenderam a lógica? E daí, tu cria um baita problema para ti, porque tu prometeu. Agora cumpre. E o cidadão tem o quê? Direito, e ele está certo em te cobrar. Vocês entendem? Então, para vocês entenderem que a valorização do legislativo está onde? Na eleição. O problema está na eleição. Porque a gente prometeu coisas que não vai conseguir cumprir. Vocês entendem onde é que está todo o problema? O cidadão, o eleitor, não quer saber se teu partido ganhou ou não. Ele quer que tu cumpra o que tu prometeu. E está certo. Mas o verbo fazer não é um verbo do legislativo. O verbo fazer é um verbo do executivo. Aquele que executa, aquele que faz. Então, na minha opinião, a primeira coisa que a gente deveria considerar é entender o papel do vereador, entender o papel da nossa casa, daquele plenário. Certo? Vou voltar um pouquinho na história, né? E para a gente começar a entender as palavras. O que é vereador? É aquele que vereia, as veredas, sabe? É aquele cara que, na época dos romanos, olhava os descampados, era um cara que ficava cuidando da região. Vocês entendem? Um cara que era pago para andar, né, e ver se tinha um bicho, né, selvagem, se tinha um buraco, se aquela estrada estava ruim. Ele ia para as veredas, certo? Era o vereador. Então, o que acontece? Eu estou simplificando, tá? Estou simplificando, estou meio que juntando assim para a gente ter uma noção. E o que é a Câmara? A Câmara é uma sala, né? O que é uma câmara? Não é câmera. Câmera é fotográfica. Uma câmera. A Câmara é a sala. Por quê? Lá na antiguidade, né, não tinha o rei em cada cidade. O rei era longe. Aonde tu podia discutir essas coisas? Numa sala comum. Uma câmara. Uma câmara, sabe? Câmara mortuária, câmara isso. É uma câmara, uma sala. Certo? Nessa sala se fazia de tudo, porque era uma sala comum a toda a população. Era uma sala comum, lá se fazia vendas, compras, fazia casamento. Por isso que existe até hoje as câmaras de comércio. Câmaras de comércio. Câmaras dos dirigentes lojistas. Só que tudo antigamente era no mesmo lugar. Na Câmara Pública, na Câmara dos Vereadores. Os vereadores elegiam o prefeito. Eles escolhiam, se tinha que trocar, eram os vereadores que trocavam. Com o passar do tempo, foi se encontrando outras soluções, mais modernas, inclusive, e justas e dignas, entre elas, a eleição direta, universal. Não é mais o vereador que elege o prefeito, é o povo, que, enfim, são só duas eleições diferentes.
Então, com isso, eu tento mostrar para vocês que existe uma história por trás do legislativo. E o papel do legislativo é muito importante nós conhecermos para a gente poder melhorar a nossa função e o entendimento da população do que é que a gente faz. A gente não faz de executar, mas a gente legisla. Então, colega aqui de Encantado também, o Cris está ali, sabe como eu me porto na Câmara? Não gosto de votar contra projetos. O que a gente está fazendo lá? Não é para fazer projeto? É para fazer projeto, é para fazer lei. Nós, vereadores, estamos lá. Tem algumas coisas que a gente não pode fazer em função das constitucionalidades e as inconstitucionalidades, que é um saco ouvir isso, né? Mas é verdade. Tem papéis distintos entre o executivo e o legislativo. Quando vem um projeto que ele é ruim, o que a gente tem que fazer? Emendar. Fazer emenda. Nós não é para votar contra. Ah, não gosto da carta do prefeito, ele não me deu bom dia. Vai lá e muda o projeto do cara. Ele, claro, vai poder fazer, não é muda o projeto, melhora o projeto, não me entendam errado, melhora o projeto do cara. E, claro, daí tem que fazer toda aquela parte política que vocês sabem, não adianta ser sozinho na Câmara. Certo? Tu tem que conversar com os outros vereadores, tem que cativar o outro vereador com a tua ideia. Às vezes tem projetos pessoais dos outros que impedem o teu, né? Isso é muito digno, muito normal, e vai depender da tua dinâmica, do teu entendimento e da forma que tu vai fazer para realmente conseguir melhorar aquele projeto da forma que tu falou. Mas o mais importante é a gente se dar conta que votar contra é uma derrota. Votar contra é uma derrota. Apresenta emendas. Porque na hora que as pessoas vão escolher de novo, ou vão julgar o teu trabalho na próxima eleição, tu vai dizer, olha, eu fiz 5 projetos, eu fiz 10 projetos, eu fiz 20 emendas. Entende? Porque é isso que tu pode fazer. É isso que eles te botaram lá, mesmo sem, às vezes, saber, ou mesmo tu não prometendo isso, porque tu prometeu fazer algumas coisas. Eu vou fazer um asfalto aqui, eu vou fazer um quebra-mola lá, eles adoram quebra-mola, né? Então, o que acontece, gente? A gente não pode prometer isso. Até porque, se a gente conseguir a emenda federal, quem vai fazer? O executivo. E daí tu diz o quê? Bah, nem me convidaram para ir lá. Né? Não é assim? Nem me convidaram. O prefeito não me convidou. Sim, foi ele que fez. Tu está pagando. Entende? Então, a gente tem que entender a dinâmica. E empatia é o nome da ação que a gente tem que fazer nessa década. Empatia, se colocar no lugar do outro, antes, inclusive, de falar, né? Porque às vezes a gente fala demais e daí acaba queimando o colega ou se queimando. Mas a empatia, por quê? Tenta te colocar no lugar do prefeito. Sabe? Nas reações que ele tem, tenta te colocar no lugar do colega. Isso é muito importante, porque às vezes as brigas, o pessoal gosta. Se lembra quando a gente era piá, a gente ia na frente da escola dar tapa um no outro, aquela coisa lá? Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Na época não tinha bullying, né? Era no tapa mesmo, era o gordinho, era o vesgo, era o, né? Pô, era legal, magrela. Enfim, a gente fazia isso, hoje não pode mais fazer. O que acontecia quando dava briga? Ficava aquele monte de gente ao redor. E daí o fortão se sentia mais forte e o fraquinho se sentia mais fraco. A gente não pode cair nisso. Dentro da Câmara, quando a gente começa a bater boca, o que acontece? Todo mundo começa a ligar os WhatsApp e falar que a Câmara está dando briga. Porque chama atenção, mas não é porque eles gostam. Tentem se colocar no lugar daquele que votou em ti. Daquele que votou em ti. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que o Legislativo tem que saber o seu papel de fazer leis. Quando o Legislativo vai opinar sobre o orçamento? Agora, na LDO, antes era no PPA. Gente, é ali o trabalho do vereador. Só que, claro, tem muita gente que começou esse ano, esse é meu segundo mandato, não tenho tanta experiência assim, né? Mas tem muita gente que começou esse ano e não se deu conta, que é agora que tu trabalha.
É agora que tu vai plantar todos os teus projetos. Teus como vereador, do teu grupo partidário e da Câmara em si. Porque a Câmara pode influenciar no Executivo. Influencia, é importante. Olha o que os deputados fazem. Não quer dizer que os maus exemplos são bons para nós, mas eles conseguem influenciar no orçamento, eles colocam projetos internos e pessoais, às vezes, deles, certo? É isso que a gente tem que se dar conta. É agora o trabalho do vereador. Para 4 anos, tu tem que plantar agora. E é importante a gente se dar conta disso, porque tem outro assunto que eu queria chamar a atenção de vocês, que também tem a ver com a legislação, com a valorização do legislativo. Senhores, eu comentei que, às vezes, o nosso desconhecimento, e vou falar por mim, eu não estou... Gente, o seu Ampero conhece aqui, né, um pessoal de Encantado da região. A minha família tem 100 anos na política, sabe? E, mesmo assim, tu só entende a política e só entende uma Câmara de Vereadores quando está sentado lá. Todo mundo aqui é vereador, sabe o que a gente está falando, ou foi vereador. E eu errei também. Eu prometi algumas coisas que não precisava ter prometido, por desconhecimento achei que dava para fazer, e não é assim. E todo mundo passa por isso. Isso não é errado, é um aprendizado. Agora, na segunda vez, não. Na segunda vez, cara, daí se tu continuar prometendo é alguma coisa fora do comum. Por quê? É importante a população reconhecer a tua bandeira. Essa é a segunda questão. Primeiro, saber o que o vereador faz, como se portar na Câmara. E a segunda coisa, que é pessoal, é tu ter uma bandeira. Por favor, ouçam isso. Quem ainda não tem uma bandeira, quem ainda não... porque 2 já é demais. A pessoa tem que olhar para ti e dizer, olha, o Leandro é o vereador do esporte em Taquari. Vocês entenderam? Quando alguém for falar de esporte em Taquari, o Leandro vai falar. Vocês entenderam qual é a diferença? As pessoas esperam a opinião do Leandro em Taquari, que é aqui próximo, né, a mãe do nosso vale, a cidade mãe do nosso vale. As pessoas esperam a opinião do Leandro. Os vereadores esperam a opinião do Leandro. O prefeito espera... Vocês entenderam como é ter uma bandeira? O que é ter uma bandeira? Porque daí o que vai acontecer, gente? Tu chega na tribuna e tu fala de tudo. Tu fala dos cachorros, tu fala das mulheres, tu fala da escola, tu fala da creche, tu fala... Não adianta, a tua opinião não fica relevante. Tu precisa ter uma opinião. Tu precisa defender a tua opinião. Mas a tua bandeira é o esporte. Na hora de fazer emendas impositivas são importantes, viu, gente? Importantíssimas. Na hora de fazer emendas impositivas, aonde o Leandro vai colocar? Vai colocar na creche? Vai colocar, pode ser até, né, esportes na creche. Vai colocar no posto de saúde? O Leandro vai colocar nos campinhos de futebol. Vocês entendem o que é uma bandeira? Daí tu chega no cidadão que vai votar em ti, que já é um núcleo que te apoia. Tu não vai falar, com todo respeito, tá, de esportes, ou vai pedir voto de esportes para os evangélicos. Os evangélicos querem, entende? Tu não vai pedir votos de esporte, que a tua bandeira é esporte, para o pessoal que é dos cachorros, dos animais. Vocês estão entendendo? Daí, quando tu volta lá para pedir voto de novo, a pessoa te reconhece, a pessoa sabe o teu trabalho, a pessoa viu o teu trabalho, a pessoa lê sobre o teu trabalho. Por quê? Porque nós, senhores, nós, seres humanos, nos interessamos por aquilo que a gente quer. A gente só enxerga o que quer enxergar, vocês sabem disso. Vocês entenderam? Para vocês terem noção, abram o celular na página esportiva do jornal mais próximo que vocês verem. Vocês entendem? E olhem ali, vocês vão ler só do time de vocês. Se policiem. Cara, eu sou gremista, eu não sei o que está acontecendo no Inter. Eu não leio, eu não vejo, eu não conheço, eu não sei as notícias do Inter. Não me interessa. O ser humano só enxerga o que quer. Então, na hora de ele estar lendo,
ele está lendo as notícias, ele é teu eleitor, ele está procurando que tu fale sobre esporte. Senão ele não te enxerga. Tu falou sobre agricultura, ele não sabe o que tu fez. Tu não está fazendo nada. Vocês entendem? Ele não sabe o que tu está fazendo porque ele não entende o que tu está falando. Porque tu não está falando aquilo que tu prometeu para ele. Entende? Vocês já tiveram aquela noção, assim, depois da eleição, que o cidadão, ou durante a eleição, o cidadão diz: Diego, tu é candidato a vereador? Eu não sabia. Sabe? Pô, todo ano, senhor Ampere, todo ano, desde 1915, alguém da minha família concorre. Todo ano. E daí a pessoa diz: tu vai ser candidato? O que vocês acham que significa isso? Em primeiro lugar, aqui tem um jornal, né? Jornal grande, deve ter em todo lugar. A primeira coisa que a pessoa faz quando saem os nomes dos vereadores, procura no jornal. Olha, abre e diz o quê? Eu já escolhi o meu vereador quando saiu a lista dos vereadores. Vocês já tiveram essa noção? Já ouviram isso? Já ouviram essa coisa, né? Já escolhi. Ele não te enxergou porque ele não é do teu partido. Ele é teu amigo, ele é teu parceiro, ele é teu cliente, ele é teu paciente, mas ele não é do teu partido. Ele olhou para as fotos do partido dele e ele não sabe quem tu é. Ele não entende, ele não te reconhece como candidato, porque ele não é do teu partido. E é muito digno, é muito justo isso. Ele tem que fazer isso mesmo. Aliás, eu quero fazer um parênteses sobre isso, porque eu estou tentando mostrar para vocês que uma parte da valorização do legislativo é o nosso erro como candidatos na eleição. Vocês entenderam? Porque quando tu se torna vereador, tu só tem que aprender mais. Nós estamos aqui para isso. É muito importante. Só quem acha que ser vereador é entrar e sair da porta ali, da salinha, ficar 2 horas lá, é que não vai entender o que está se fazendo nesse tipo de curso. E vocês vão aprender uma coisa a cada mês. Num curso, tu aprende uma coisa, mas aprenda bem, sabe? Te aprofunda nisso, é importante. Então, eu estou falando da questão da valorização do legislativo, mas eu quero fazer um parêntese, porque vocês viram que o cidadão escolhe a gente para votar. Naquele domingo, ele acordou com um papelzinho no bolso, pensando em ti. Entendeu? Cara, isso é muito joia. Vocês já pensaram 500 pessoas indo lá, botando o teu número, pensando em ti? Isso é forte, cara. Tem que orgulhar essa gente também, sentir orgulho desse trabalho. Vocês entendem o que eu quero dizer? Mas a pessoa te escolhe em 3 momentos. 3 momentos. Então, o primeiro momento que o cidadão escolhe votar em ti é quando ele abre o jornal e procura a lista dos nomes. Tá? Primeiro momento, ele abre o jornal, abre ali e diz: o Diego é candidato. Eu vou votar nele. Ele não olhou para o lado do partido posterior, tá? Não olhou para os outros. E é sério, gente, a gente é candidato. Quantas vezes, como candidato, tu vai e pede voto para a família de alguém que é candidato também? Tu não enxerga ele, tu não sabe quem ele é, tu não enxerga ele. Vocês entendem? A gente só vê o que quer. Vocês não reclamam isso, às vezes, dos maridos, a gente reclama das mulheres? É ou não é? Tu só enxerga o que tu quer, não é uma coisa assim? Nós, seres humanos, somos assim, nós só enxergamos o que queremos. Vocês sabem disso, eu estou falando com gente que é política o dia todo. Vocês não passaram por isso já? Pedir voto pro candidato? Cara, eu peço direto, porque eu nem sei, não me interessa. Não me interessa se ele é candidato ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro momento que tu escolhe é quando sai a lista dos vereadores. Eu não sei a quantidade, tá? Mas é assim. O segundo momento que tu escolhe é 15 dias antes da eleição. O cara se dá conta que ele ainda não escolheu. Daí ele pensa: pô, é semana que vem? A eleição é semana que vem? Quando a gente não era candidato, não era assim. Bah, olha ali. Entende? Agora que a gente é candidato, a gente é vereador, a gente acha que não existiu nada daquilo, né? Não é? Vocês entendem? A gente tem que ter empatia com o eleitor também. Tá? Segundo momento é
quando está 10, 15 dias antes da eleição e tu te dá conta que tu não escolheu ainda. Daí tu vai falar com a família, tu conversa com um, tu conversa com outro, para escolher em quem votar. E o terceiro momento que tu escolhe o vereador, que é o mais perigoso, são os últimos 3 dias. O que acontece? Tu até pode ter uma decisão, mas alguém chega do teu lado e diz, Diego, em quem tu vai votar? Eu quero votar lá no Zé. E ele te diz, esse cara não vai ganhar. Vota no meu. Cara, esse lugar, esse dia é perigosíssimo. Ou pior, aquele momento que o cidadão chega para ti e diz, esse cara já tem muito voto. Vota no meu. Certo? Então, esse é o parênteses que eu queria fazer para vocês sobre o dia da escolha da eleição. Se deem conta disso, porque quando sai a lista, o cara tem que inundar a cidade com o papel dele. Não joguem no chão, lógico, né? 15 dias, daí para tudo, não põe cabo eleitoral, não põe ninguém batendo porta, nada. 15 dias antes da eleição, daí tu começa, porque tem o indeciso. E nos últimos 3 dias, façam com que seus cabos eleitorais façam exatamente isso, né? Vão lá dizer que tu precisa de voto. Sempre tu precisa de voto. O último voto sempre é o próximo. Porque é 3-1. Entendem? Quantos amigos chegaram para vocês e disseram, eu achei que eu já tinha os votos certos. Quantas vezes tu terminou a eleição e disse, eu não sei se vocês dizem né, o pessoal de fora, eu achei que ia fazer mais voto. Não passaram por isso? É 3-1, gente. É 3-1. O cidadão que fez 500, que achava que tinha 500 votos, que aqui em Encantado precisa em torno disso, 500 votos, ele faz 180, 200, 250. Porque tem gente ali que não vai votar nele. Se lembrem como era quando a gente não era candidato. As nossas cidades são pequenas. Ninguém vai te negar um voto na cara, a menos que ele te diga, meu irmão vai ser candidato, minha cunhada, meu cunhado. Vocês entendem? Eu acredito que a pessoa promete 3 vezes o voto numa campanha. Tá? Eu acredito, no mínimo. Não, ele não faz por mal, não é falso, não é falsidade. Ele é teu amigo, ele é teu cliente, ele é teu conhecido, ele só não quer votar em ti. Tu é amigo dele, tu não é o político dele. Vamos respeitar, só vamos trabalhar mais. Porque se tu precisa de 500, tu tem que ter 1.500 prometido. Vocês entenderam? E isso gera uma revolta que depois acaba espelhando na Câmara. Essa gente falsa aí, essa comunidade eu não vou ajudar. Essa gente falsa prometeu voto, eu fiz 3 votos lá. Joia, tu tinha 9. Entende? Era 3 vezes mais. Então, senhores, nós não podemos, temos que se colocar no lugar deles. Mas temos que trabalhar mais. Qual a diferença nossa que ganhou daquele que não ganhou? Vocês já viram o tipo de desculpa que se fala? Mas ele pegou um monte de voto meu, pegou cabo eleitoral meu. Cara, a gente trabalha mais, a gente acorda às 5, a gente vai para a saída das fábricas, a gente dá a mão para todo mundo, conversa com todo mundo, fala com todo mundo, está fazendo uma eleição 4 anos antes. A gente trabalha para chuchu. E o cidadão que acha fácil se eleger, o cidadão que acha fácil ser vereador, não ganha. Agora, o grande desafio de quem venceu a eleição ou de quem é suplente é descobrir quem votou. Descobrir quem votou em ti. Mais 5 minutos. O grande desafio. Por quê? Porque existe uma coisa chamada maldição do voto, gente. Isso é invenção minha, tá, Gilson? A maldição do voto funciona assim. Tu vai numa festa de comunidade. Tem 100 pessoas, tu cumprimenta 99. Aquele cara estava no banheiro, tu não viu ele. Mas quando ele saiu, ele olhou para ti e tu estava de costa, tu não cumprimentou. E tu está cumprimentando os últimos. A maldição do voto diz assim, nenhum desses 99 votou em ti. O único que tu não cumprimentou foi o cara que te votou. E ele vai olhar para ti e vai dizer, nunca mais voto nesse cara. E não vota. Fica chateado, incomodado. Vocês entendem? A maldição do voto mostra o seguinte, tu vai num bar,
tem 5 mesas, tem 5 pessoas voltadas para a rua, de costas para ti, tu não viu eles. Tu não viu eles. Porque a gente enxerga o que quer, tá? Cumprimenta todo mundo, paga a cerveja, conversa, ri, fala alto, e eles olham para trás e dizem, o Diego não veio cumprimentar a gente? De todos daquele bar, naquela mesa tinha o teu único voto. Então, a nossa dedicação é realmente cumprimentar todo mundo, falar com todo mundo e nunca duvidar um voto. Porque ele não tem obrigação nenhuma de dizer quem votou. Eu mesmo, gente, quando não tinha ninguém da família, ninguém sabe em quem eu votei. E te garanto que cada vereador, tem uns 5, 6 que acham que eu votei neles. Eu só votei em um. É verdade. Vamos ter empatia, vamos ter respeito pelo vereador, assim, pelo eleitor, assim o eleitor também vai ter respeito pela gente. E essa angústia de não saber quem votou, cara, trabalha mais, atende todo mundo como se tivesse votado em ti. Porque daí o cidadão, aquele que ele votou, não cumprimentou ele um dia, e tu cumprimenta. Né? Então, senhores, que eu quero trazer para vocês que muito da nossa valorização do legislativo depende da nossa campanha, da nossa eleição, de saber o que tu vai prometer e prometer aquilo que tu vai cumprir, que chama-se a tua bandeira. Se a tua bandeira for a comunidade de Palminhas, de Palmitinho, sei lá, entende? Aquela é a tua bandeira. Tu é reconhecido por aquilo. E daí, quando tu chegar na vereança, é aquilo que tu vai defender. Logicamente, não esqueça as outras coisas. Saber o seu papel como vereador, saber o seu papel como legislador, não... Olha, votar contra é uma derrota. Para ti, não para o prefeito, não para outro colega. Votar contra é simplesmente tu deu... Só não. Não porque não, sabe? Não porque não. Tinha coisa mais chata do que tu dizer para o pai, eu quero fazer da coisa. Não. Mas por quê, pai? Por que não? Estou dizendo que é não. Tu entende? Não porque não é uma coisa muito ruim. Então, eu acho que a gente tem que botar emendas e falar com o autor do projeto, tentar melhorar o projeto, e daí sim, mesmo que a tua emenda não passe, nós temos que apresentar as nossas ideias para aquele projeto. Daí tu vota contra. Vocês entenderam? Nós precisamos ser protagonistas da conversa. Plenário, parlamento, é parlar, falar. Entende? Lá é a conversa, não é a decisão pronta, não é o chute na porta, batida na mesa. Isso aí não é parlar. Isso não é parlamento. E, se vocês tiverem um tempo para ir ali na nossa mesinha da VAT, a gente tem informativos, né, que a gente fez um jornal. É legal, sabe? Eu acho importante a gente ter as associações regionais. Nossa associação, né, Leandro? Passa trabalho, né? A Luciana também, nossa secretária, sabe? Da Xeri. A gente sempre tenta inovar, fazer algumas coisas. Eu estou há 1 ano prometendo o site, não está pronto, eu queria deixar pronto para agora, para hoje. O Cris, né, já está reclamando. Gente, muito obrigado. Foi um imenso prazer falar com vocês. Passe ali na VAT. Se quiserem, meu número é 5199-971-9110, certo? E quando o Gilson aprontar alguma coisa, mandem alguma coisa para mim. Valeu, gente. Obrigado. Um aplauso para o Preto. Nosso muito obrigado.